e eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre eletroquímica, tá? Resumão muito importante sobre eletroquímica, um dos conteúdos mais cobrados, tá? Geralmente ele vem sendo cobrado com maior frequência no Enem, em vestibulares. Então, quando se fala em eletroquímica, é um conteúdo que é muito importante, que a gente precisa ter muita atenção e vamos lá para a aula, tá? Quando a gente fala de eletroquímica, gente, nós estamos falando, quando a gente analisa o nome eletroquímica, então a gente está envolvendo, a gente vai estudar a eletricidade que está envolvida nas reações químicas, tá? Então, eletroquímica vem do estudo da eletricidade que envolve as reações químicas. Coloquei aqui para vocês que a eletroquímica estuda a produção e a utilização de eletricidade nos processos químicos. Nós temos dois tipos de reações que podem acontecer na eletroquímica. Quais são elas, professora? Bom, a gente pode ter energia química, que é armazenada em algum material, em alguma substância, né? Que vai ser transformada em energia elétrica. Esse é um processo espontâneo. Professora, como assim a energia química se transforma em energia elétrica de maneira espontânea? Por exemplo, quando a gente tem uma pilha, tá? Quando a gente tem uma pilha ou uma bateria. Quando a gente tem uma pilha, nós temos o processo que aquela pilha tem uma certa energia armazenada no seu interior e, naturalmente, sem que aconteça, sem que seja feito muito esforço, essa energia química vai sendo transformada em energia elétrica espontaneamente. Se eu comprar uma pilha hoje e eu utilizá-la, ela tem um período de vida até que ela descarregue. Mas se eu comprar uma pilha hoje e mesmo assim não utilizá-la, passado-se um bom tempo, ela também vai descarregar. Por quê? Porque é um processo espontâneo. Outro exemplo bem comum que a gente tem, baterias do celular, tá? A bateria do nosso celular, a gente carrega a bateria, tá lá, armazenou energia química, ok. O processo de descarregar, o processo dessa energia química ser transformada em energia elétrica é um processo espontâneo. Por quê? Mesmo que a gente mexa muito no celular, utilize muitos programas que estão no nosso celular ou não, essa bateria ela vai ser descarregada. Então, uma energia química está sendo convertida em energia elétrica de maneira espontânea, tá? E nós também temos o processo inverso, que é quando a energia elétrica se transforma em energia química, que a gente chama de eletrólise, que é um processo não espontâneo, tá bom? Como assim um processo não espontâneo? Deu o exemplo da pilha e da bateria. Existem pilhas recarregáveis e baterias são recarregáveis, né? Então, quando a gente pega a bateria e recarrega, coloca na maquininha e coloca na tomada, a gente está fazendo o processo inverso. A gente está consumindo energia elétrica para que essa energia elétrica se transforme em energia química que vai estar introduzida no interior da minha pilha. A bateria, a mesma coisa. Quando a gente pega o nosso celular, smartphone, tablet e a gente coloca ele para carregar, eu estou fazendo a conversão de energia elétrica em energia química pelo processo não espontâneo. Eu estou meio que forçando essa minha bateria ou essa minha pilha ser carregada para que ela consiga passar aí um tempo descarregando espontaneamente, tá? Então, na eletroquímica nós temos duas reações importantes, que é a reação espontânea e a reação não espontânea. A reação espontânea a gente chama realmente de reação que acontece nas pilhas ou baterias. A reação não espontânea a gente chama de eletrólise, tá bom? E aí a gente vem ver como isso acontece. Professora, como que eu vou ter uma corrente elétrica, como que eu vou ter uma energia química se convertendo em energia elétrica? Bom, gente, isso acontece por reações de oxirredução. E eu sei que vocês já estudaram esse conteúdo e sabem muito bem como ele funciona, tá? Então, vamos dar uma pincelada rápida aqui como é que acontecem as reações de oxirredução. Como o próprio nome já está dizendo, reação de oxirredução, a gente vai ter duas reações. Nós vamos ter uma reação de oxidação e nós vamos ter uma reação de redução. Professora, o que é oxidar? Muito bem, oxidar é dar elétrons, é perder elétrons, é doar elétrons.
E quando um elemento ele perde elétrons, doa elétrons, dá elétrons, o seu número de oxidação aumenta. E com isso, a gente tem um agente redutor. Então, quando um elemento ele sofre uma oxidação, ele é considerado um agente redutor. E aí a gente tem a reação de redução. O que é reduzir? Reduzir é receber elétrons, é ganhar elétrons, receber elétrons mesmo, tá? Então, quando a gente recebe elétrons, o NOx diminui, tá? Se o NOx diminui, essa redução, esse elemento que reduz, é chamado de agente oxidante, ok? Então, nós temos para que aconteça essa reação envolvendo energia elétrica, a gente tem que ter uma reação de oxirredução. Professora, só acontece se houver uma reação de oxirredução? Sim, só acontece se a gente tiver uma reação de oxirredução. Então, a gente vai ter alguém oxidando e alguém reduzindo. Então, lembra, oxidar é dar elétrons, é doar elétrons. Se doa elétrons, como é que eu vou identificar isso em uma reação? O NOx desse elemento aumenta. Se o NOx desse elemento aumenta, ele sofreu uma oxidação, consequentemente, ele é um agente redutor. Outro elemento vai ter que sofrer uma redução, e o que é uma redução? É receber elétrons. Quando um elemento recebe elétrons, o NOx diminui, tá? Se esse NOx diminui, esse elemento sofreu uma redução e, consequentemente, ele vai ser um agente oxidante, tá bom? Então, eu coloquei aqui 2 exemplozinhos para vocês poderem observar. Magnésio reagiu e formou magnésio 2+, mais 2 elétrons. Então, o que a gente pode determinar aqui dessa nossa reação? Como o magnésio é uma substância simples, o número de oxidação é 0. Toda e qualquer substância simples possui número de oxidação igual a 0. Quando o magnésio passou para os produtos, ele sofreu uma reação e a gente percebe que se transformou no íon magnésio 2+. Se se transformou no íon magnésio 2+, então a gente tem o quê? A gente tem um número de oxidação mais 2. E na química, quando a carga é positiva, é porque perdeu elétrons. Então, o número de oxidação do magnésio aqui seria 0. Agora, como a gente tem um íon, vai ser a carga do nosso íon, mais 2. Então, o que foi que aconteceu? Passou de 0 para mais 2. O que foi que aconteceu com o NOx? Professora, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, então o que foi que aconteceu? Aconteceu uma oxidação. Então, ele perdeu elétrons, tá? Ele doou elétrons, ele deu elétrons. Já que nós temos o ferro é um íon, então todos os íons possuem número de oxidação igual à sua carga. Aqui nós vamos ter um íon ferro com carga 3+, então eu vou ter número de oxidação mais 3. E passou aqui agora, nos meus produtos, eu só tenho o íon ferro 2+, então o número de oxidação é mais 2. O que aconteceu? Esse ferro passou do número de oxidação de mais 3 para mais 2. O que foi que aconteceu com o NOx? Diminuiu. Se diminuiu, reduziu, tá? Então, nós temos o magnésio sofrendo uma oxidação. Então, aqui ele sofreu uma oxidação, tá? O magnésio. E nós temos o ferro sofrendo uma redução, tá? Por causa, como é que a gente determina isso? Por conta dos nossos NOx, ok? Então, pelo número de NOx, a gente dá para determinar se reduziu ou se oxidou. Reduziu, nesse caso aqui, tá? Então, nós temos aqui alguém reduzindo e alguém oxidando. Tá, oxidar, lembra, oxidar é dar elétrons, como é que eu vou identificar? Pelo aumento no número de oxidação. Reduzir é receber elétrons, identifico por meio da diminuição do NOx. Se oxidou, gente, aqui a gente chama o magnésio de agente redutor. E se reduziu, a gente chama o ferro de agente oxidante, tá? É sempre o contrário. Então, é assim que acontece. Nós vamos ter uma corrente elétrica sendo transferida por meio da transição de elétrons. Alguém vai ganhar elétrons e alguém vai ter que ceder elétrons. Lembrem também da lei de Lavoisier, que diz que
Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se alguém perde elétrons, alguém, consequentemente, tem que ganhar elétrons. Esses elétrons não vão se perder do nada e não vão surgir do nada, tá, gente? Eles vão sair de um lugar e chegar em outro lugar. Então, sempre tem que ter um elemento que doe elétrons e sempre temos que ter elementos que recebam elétrons. E assim a gente tem a reação de oxirredução, temos assim uma reação de eletroquímica. Tudo bem? E aí a gente passa aqui para a próxima fase. Como a gente sabe, qual metal ganha e qual metal perde elétrons? Bom, existem algumas maneiras de identificar se o nosso elemento, tá? Geralmente nós vamos trabalhar com metais, mas não é uma regra, a gente pode trabalhar também com ametais, que vão ganhar ou perder elétrons. Bom, uma das maneiras de identificar quem ganha ou perde elétrons é pelos potenciais. E na eletroquímica nós vamos ter dois potenciais. O primeiro deles é chamado de potencial de redução e o segundo deles potencial de oxidação. Cuidado, gente! Na hora da questão, vocês têm que observar qual potencial é dado pela mesma, tá? Se for um potencial de redução, o que a gente tem? Quanto maior o potencial de redução, mais propício esse elemento tem de reduzir, tá? Quanto menor o potencial de redução, então menos capacidade ele tem de reduzir. Mas se esse potencial for de oxidação, então quanto maior o potencial de oxidação, mais ele tem capacidade de oxidar. Quanto menor o potencial de oxidação, menor a capacidade de oxidar, tá? Então, vamos olhar aqui para o nosso quadro. E no nosso quadro, nós temos potencial de redução. A questão vai nos fornecer ou na tabela, ou vai vir o R de redução aqui no nosso potencial, ou ele vai representar de alguma forma que é o potencial de redução ou de oxidação. E aqui a gente tem que voltar para o conceito anterior e não esquecer dos conceitos, tá? O que é reduzir? Reduzir é receber elétrons, ok? Então, nós temos aqui, a gente tem cobre, ferro, magnésio, potássio e cádmio. Nós temos aqui 5 elementos, ok? Desses 5 elementos, eu poderia perguntar qual deles possui maior capacidade de reduzir? Muito simples. Quem possui maior potencial de redução. Então, quem possui maior capacidade de reduzir, ou seja, de receber elétrons, é o elemento cobre, tá? Então, o cobre possui maior potencial de redução, então ele tem maior capacidade de reduzir. E o que tem menor potencial de redução, a gente vai ter aqui o cádmio, tá? Então, o cádmio possui menor potencial de redução e aí ele vai ter maior facilidade de oxidar. Coloquei aqui uma observação. Quanto maior o potencial de redução, maior capacidade de reduzir, ou seja, ganhar elétrons, que eu acabei de falar. E quanto menor o potencial de redução, maior capacidade de oxidar, que é perder elétrons, tá? E a gente vem por um exemplo de uma pilha, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, existem duas formas, ou existem algumas formas de identificar quem sofre redução ou quem sofre oxidação. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma pilha e questões de pilha geralmente costumam e gostam muito de trazer ilustrações. Trouxe aqui uma ilustração para vocês verem. Então, a gente tem aqui uma pilha formada por zinco e cobre, tá? Isso aqui vai ser um metal de cobre, aqui vai ser de zinco. E a gente tem uma reação. A questão pode me fornecer só essa reação global, pode me fornecer as semi-reações, ou pode me fornecer potenciais de redução ou de oxidação, tá bom? Então, o que a gente vai identificar? Primeira coisa que a gente faz, me forneceu a equação, vamos tirar o número de NOx de cada elemento que a gente tem aqui na nossa equação. Então, zinco tá sozinho, elemento sozinho, possui número de oxidação 0, sempre. Então, a gente tem aqui oxigênio possui número de oxidação menos 2. Menos 2 vezes 4, nós vamos ter aqui menos 8. Enxofre, tá? É um elemento que quando a gente tem o SO4, gente, o enxofre vai possuir número de oxidação mais 6, tá? Então, mais 6 vezes 1, aqui a gente vai ter aqui mais 6.
Aqui vai ser mais 6, ok? E o cobre vai ser número de oxidação mais 2, porque a soma de tudo isso tem que dar igual a 0. Então, mais 2 mais 6 vai ter mais 8 menos 8 igual a 0. Então, o número de oxidação do cobre mais 2, ok? Aí, a gente vem aqui, formamos o SO4. Mesma coisa, oxigênio menos 2 vezes 4, a gente vai ter aqui menos 8, tudo bem? Enxofre, quando a gente tem SO4, vai possuir número de oxidação mais 6, tá? Cuidado, que é só quando a gente tem SO4, quando a gente tem o enxofre ligado a outros elementos, não vai ser sempre assim. Então, aqui mais 6. E zinco vai ter agora o número de oxidação mais 2, tá? Que a gente vai ter mais 2, mais 6, mais 8. 6 mais 2, 8, menos 8, 0, tá? E o cobre, como está sozinho aqui, vai ter número de oxidação 0. Então, o zinco aqui tem número de oxidação mais 2. Então, o que a gente pode determinar aqui? A gente pode determinar que alguns NOx mudaram. Quem foi o NOx que mudou? Olha, zinco tinha número de oxidação 0 e passou a ser mais 2. Então, o que foi que aconteceu com o número de oxidação do zinco? Aumentou. Se aumentou, oxidou, tá? Então, aqui o zinco ele vai sofrer uma oxidação. Tudo bem? E aí, a gente vem aqui, ó, enxofre e oxigênio, não mudou o número de oxidação. A gente tem o cobre, que passou de mais 2 e foi para 0. Então, a gente tem aqui o que foi que aconteceu com o número de oxidação. Diminuiu. Se diminuiu, reduziu, tá? Então, a gente vai ter aqui uma reação de oxidação e a gente vai ter uma reação de redução. Essa é uma das formas que a gente pode identificar quem reduz e quem oxida. Aí, a gente tem que lembrar o que é oxidação. Oxidar é dar elétrons. Então, o zinco perdeu elétrons. Reduzir é receber elétrons. Então, o cobre recebeu elétrons. Segunda maneira de demonstrar quem oxida e quem reduz. A questão pode me fornecer aqui potenciais, pode ser de redução ou de oxidação. Nesse caso específico, ele nos forneceu potencial de redução, tá? Então, quem possui maior potencial de redução, reduz. Então, nós temos aqui que o cobre tem maior potencial de redução, vai reduzir, assim como nós temos aqui embaixo. O zinco tem menor potencial de redução, então ele vai oxidar da mesma forma que a gente determinou aqui. Professora, mas o que isso simboliza? O que a gente vai ter de mudança nessa oxidação e nessa redução? Vamos lá. Aqui vamos dizer que a gente tem a placa de zinco, tá? Que a gente tem a placa de zinco. E aqui nós temos a placa de cobre como está representado para vocês. Gente, se o zinco está oxidando, ele está dando elétrons. Então, os elétrons vão sair da placa do zinco, tá? Vou mudar aqui de cor. Os elétrons, eles vão sair da placa do zinco e eles vão passar para a placa de cobre, tá? Então, os elétrons, eles estão vindo nessa direção, ok? Os elétrons, eles sempre fluem de quem está dando para quem está recebendo. É meio óbvio isso, né? Então, os elétrons saem de quem está doando elétrons para quem está recebendo elétrons. Bom, se a gente está doando elétrons, o que a gente precisa fazer? O que está acontecendo na nossa reação? Ó, o zinco sólido está se transformando em zinco 2+, não é isso? Então, aqui eu vou ter uma corrosão dessa placa de zinco. Essa placa de zinco vai ser corroída, porque o zinco sólido vai se transformar em íon para poder dar os seus elétrons, tá? Então, vai acontecer uma corrosão na placa de zinco. E aí, o que acontece aqui com a placa de cobre? O cobre está recebendo. Então, se o cobre está recebendo, o que vai acontecer na sua placa? Vai ter um aumento na sua massa, tá? Então, na pilha acontece isso. Então, quem doa elétrons, quem está dando elétrons está sofrendo uma oxidação
e diminui a sua placa de metal. Quem está reduzindo está recebendo elétrons e aumenta a sua placa de metal. Não esqueçam, quem oxida é agente redutor e quem reduz é agente oxidante. Aí na pilha a gente também tem polos positivos e a gente tem polos negativos, não é isso? Eu não posso pegar uma pilha ou uma bateria e colocá-la de qualquer forma, eu tenho que saber a maneira correta de colocar, porque eu tenho que ter os polos corretos, certo? Então a gente também vai aprender quem é o polo positivo e quem é o polo negativo. A gente estuda aqui quem é cátodo e quem é ânodo. E aí, eu tenho uma regrazinha, eu e vários professores, né? Temos uma regrazinha que é bem simples de memorizar. Então, a gente tem oxidação e a gente tem redução. Então, o que vocês precisam lembrar? Vogal, vogal, consoante com consoante. A gente vai ter ânodo e a gente vai ter cátodo, tá? Então, quem oxida, oxida começa com O, que é uma vogal. Então, vai ser o cátodo ou vai ser o ânodo? Vogal com vogal. Quem oxida vai ser o ânodo, tá? Não esqueça. Vogal, vogal, consoante com consoante. Quem oxida vai ser o ânodo. E o ânodo da nossa pilha é o polo negativo, tá? Quem reduz vai ser o cátodo, ok? E o cátodo... Ops, deixa eu arrumar aqui. Cátodo. E o cátodo da nossa pilha será o polo positivo. Tudo bem? Então, a gente tem aqui vogal, vogal, consoante com consoante. Quem oxida, dar elétrons, tá? Quem está dando elétrons, a gente identifica pelo aumento do número de oxidação, ok? E vai ser o nosso agente redutor. Quem oxida é o ânodo, vogal com vogal. Quem é ânodo tem polo negativo. Quem reduz é quem recebe elétrons. Como é que a gente identifica pelo número de oxidação quem recebeu elétrons? A gente tem uma diminuição no número de NOx e a gente vai lembrar vogal, vogal, consoante com consoante. Quem reduz é o nosso cátodo, e cátodo é o polo positivo, tá bom? Então, de pilhas, se a gente aprender esses conceitos, a gente tem meio caminho andado, certo?